Já tá lá. Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Todo mundo tá entrando aqui. Muito boa noite, boa quarta-feira para vocês. Estou aqui estreando meu ring light, olha só. Com um filtro, claro, ajudando, né? Estamos hoje numa live muito especial, uma live muito importante. A gente vai falar sobre o uso da imagem de personagens licenciados, a gente vai falar sobre direitos autorais, vamos falar também sobre domínio público. Então hoje a gente tem uma noite muito especial, uma noite com um assunto muito importante para você que é decorador, para você que não só decorador, mas que é autor de algum produto, enfim. Então, antes de tudo, né? Mais uma vez, boa noite para todo mundo que tá entrando. Oi, amiga. Boa noite, ó. Tô de ring light, olha cá, dá pra ver. Gente, eu ia fazer a live sem óculos, só que eu acho que vai ficar muito estranho. Vocês são acostumados a me ver sempre de óculos, né? Vai ficar esse reflexo aqui no óculos, mas pra mim não tem problema. Tô parecendo, enfim, alguma coisa muito esquisita. Eu vou tentar encaixar, ó, bem certinho assim, ó. O... Ai, meu Deus, de banho tomado. Meu Deus, gente. Essa semana a gente tá fazendo ajeitando as coisas lá no galpão, então eu tô. Cheguei em casa, corri pro banho, tô até com o cabelo molhado ainda, ó. Gente, então olha só, o pessoal da Balão Cultura já entrou aqui também. Então, para quem está entrando, hoje a nossa live é muito importante, é muito especial. Eu vou dividir essa live hoje com o pessoal da Balão Cultura. A gente vai falar sobre os nossos casos, o que aconteceu com a gente, falando diretamente em relação a personagens licenciados. Então, é um assunto muito delicado, um assunto muito polêmico. Tire o óculos que se for melhor. Tanto faz pra mim, gente. O que vocês preferem? Com óculos, sem óculos? Muda alguma coisa? Vocês me digam o que vocês preferem. Eu, se for sem óculos também, meu problema não é ver de perto, meu problema é de longe. Então aqui só vou falar rapidamente sobre um pouquinho das coisas que a gente vai falar. E já quero convidar vocês a encaminhar, porque tá incomodando, né? Essa marquinha aqui. Eu tô ficando um pouco incomodado com isso. Acho que eu vou tirar, não tem problema, né, gente? Sem óculos, né? Então, beleza. Deixa eu só soltar meu óculos aqui, para vocês também se acostumarem um pouquinho comigo sem óculos, né? Acho que não tem problema. Gente, antes de qualquer coisa, já apertem nesse aviãozinho aqui embaixo. Encaminhem essa live para a maior quantidade de pessoas que vocês puderem. Obrigado, Flávia. Ó, o pessoal da Moz e Balões também tá aqui. Um beijo para vocês. Beijo para todo mundo que tá entrando aqui. Eu tenho um problema de concentração, gente. Às vezes eu preciso me concentrar melhor para falar sobre as coisas. É o seguinte, apertem no aviãozinho aqui embaixo e mandem para as pessoas que vocês acham que esse assunto vai ser interessante. Realmente é uma live muito produtiva. Eu já vou chamar aqui o pessoal da Balão Cultura e a gente vai falar sobre essa questão de direitos autorais, sobre o domínio público. A gente vai tirar bastante dúvida de vocês. A gente vai tentar esclarecer realmente, pelo menos em grande parte, sobre esse assunto, sobre o que acontece, sobre o que pode, sobre o que não pode, sobre as penalidades, né, do que a gente pode estar sujeito quando a gente utiliza a imagem desses personagens, tá bom? Então eu vou já chamar aqui o pessoal da Balão Cultura, só um pouquinho. Deixa eu só abrir meu conteúdo aqui, gente, rapidamente aqui, para a gente poder começar, tá? Só um minuto. Enquanto isso, o pessoal vai entrando aí, vocês vão mandando, hein? Apertem no aviãozinho e mandem para as pessoas para irem acompanhando aqui a nossa live. Vamos lá. Só um pouquinho. Oi, oi para todo mundo que está entrando. Gente, eu só tô abrindo meu material aqui que eu preferi deixar ele no celular. Então, deixa eu só... Cadê? Aqui, já consegui achar aqui. Vamos lá, vou chamar o Fábio e a Rosiane aqui, da Balão Cultura, já tá. Vamos esperar eles entrarem aqui. Olá! Olá, boa noite.
Boa noite, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Tá me Primeiramente, ouvindo é um bem? prazer enorme estar recebendo vocês aqui. Nosso prazer também ter se recebido esse convite, poder orientar muito mais pessoas a agir corretamente, né? E o que é tudo que nos é possível fazer, né, para profissionalizar ainda mais o mercado. Então, isso é importante, sim, não só para a gente enquanto empresa, mas enquanto pessoa. Sim, sim. Então, antes de qualquer coisa, já, né, pedir para que vocês se apresentem, né, para as pessoas, para quem está aqui que de repente não conheçam vocês, que não conhece a Balão Cultura, né, não conhece essa empresa maravilhosa que tem um trabalho lindo. Obrigado. Então, só para vocês aí recepcionarem o pessoal. Oi, Bradana, por favor. Bem, eu me chamo Roseane, a Balão Cultura tem 11 anos de mercado. Nós adentramos no mercado de balões com uma proposta de trabalhar muito mais o processo de criação, né, de trazer produtos inovadores e de qualidade. Há 10 anos atrás, não existia e-commerce de balões, então nós fomos um dos primeiros a atuar nesse segmento e sempre atendendo alguns pilares que a gente acredita que são importantes, que é responsabilidade social, e isso que a gente está fazendo aqui nessa live é uma responsabilidade social. O segundo é sustentabilidade ambiental. E o terceiro é o processo de inovação. Eu atuei muito tempo no mundo corporativo, no segmento jurídico, e aí eu fiz um processo de transição de carreira e entrei para o empreendedorismo. Aí o Fábio, eu vou pedir para ele se apresentar. Meu nome é Fábio, né? Eu estou ao mesmo tempo com a Rosiane nesse período, dentro da Balão Cultura, e a gente tenta sempre desenvolver não só produtos, mas eu acho que é humanizar, né, o trabalho nesse segmento que a gente atua, né? Apesar de a gente falar assim, o mundo de festa é sempre alegre, sempre tem alegria, tudo, mas é um mercado que é de domingo a domingo, né? Então, a Sim. gente tenta sempre não entregar só um produto ou simplesmente fazer uma entrega, né? Mas a gente envolver de uma forma que aquele produto que você está entregando vai fazer com que as pessoas que estão recebendo, elas sentirão alegria, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão da consciência ambiental, né? De não jogar... se der para reciclar o balão, a gente tenta reciclar, poder trabalhar com balão biodegradável. Então, porque se gera muito resíduos de festas, né? E a Sim. gente, né? E a gente ter essa conscientização de que o planeta ele já tá cheio, né? Você vê que a gente vê o clima, todos os impactos que existem. Então, eu vejo que a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Então, Uhum. a gente tem que equilibrar, né? É esse que é a Sim. ideia. E não esquecer Então, do clima, né? na verdade, até vocês falando aí sobre os bastidores da nossa profissão, né? Eu sou decorador e vocês trabalham com balões, mas é muito além do que decorar, do que fazer festas, né? Hoje, quem trabalha no mercado de festas, quem é profissional, sabe de tudo que tem por trás, que realmente é uma profissão muito séria, é um mercado muito sério, né? Exige tanto quanto qualquer outro setor, né? Seja de medicina, seja de indústria, seja de qualquer outro formato. O ramo de decoração ele precisa também ter de um olhar para todos os setores, da parte jurídica, da parte administrativa, né, da parte de impactos do nosso trabalho, de tudo, né? Com certeza. Então, o que as pessoas veem, né, por exemplo, tanto as minhas festas, o que as pessoas olham as imagens no Instagram é o resultado final, é somente um visual ali de muitas outras coisas que tem por trás, né? E o trabalho de vocês é a mesma coisa, né? Não é só o balão que está lá na festa, né? O balão que está lá na festa é o último patamar dele lá, né?
é a última entrega dele, mas por trás existe toda uma consciência, todo um trabalho, toda uma empresa girando, com profissionais envolvidos, né? Eu costumo dizer que, assim, inclusive até já deixo aqui, eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso. Tem um livro que eu sempre deixo de sugestão, que é O Mito do Empreendedor, que principalmente de uns anos para cá, a gente tem visto, teve um momento, principalmente, que a gente viu um crescimento muito grande do mercado de festas, e só que me preocupou muito e preocupou muito os profissionais, porque não é só começar a decorar, e sim existir um empresário por trás, existir uma pessoa que comanda uma empresa, que precisa saber comandar tudo, administrativo, financeiro, burocrático, setor de compras, tudo envolvido, né? Toda a logística de entrega, de recolha. Então, e muitas pessoas não têm esse domínio, né? Elas somente têm aquele impulso de decorar. Ah, eu vou comprar algumas coisas, vou montar uma save e vou decorar. Né? E ser decorador não é isso. Assim como, por exemplo, montar uma boutique de balão não é só comprar pacotes de balão e abrir uma porta, né, e vender, né? Existe toda uma preparação, todo um profissionalismo por trás. E parabéns pelo excelente trabalho que vocês fazem. Vocês são referência no mercado. Vocês ficam em São Paulo, capital mesmo, isso? Correto. Sim, então, para quem está aqui na live, a Rosiane e o Fábio, eles são proprietários da Balão Cultura, que é uma empresa de balão extremamente conhecida no mercado, já aí há 11 anos. Eu tenho a minha empresa Escola de Produções há 10 anos, então a gente tem mais ou menos o mesmo tempo de mercado. Né? Viemos mais ou menos da mesma época ali. Eu, por exemplo, vim da época em que a gente utilizava os painéis pintados, aquele arco de balão em espiral em volta do painel, né? Aquele babado de tecido em volta da mesa, com os bonecos de isopor em cima da mesa, esse era o perfil, né? Então, acredito que para vocês também mudou muita coisa, né? Então, assim, para a gente já começar a falar sobre o nosso assunto, eu vou dar a introdução e aí depois vocês também falam da parte de vocês. A gente vai falar o porquê desse momento, né? De porquê que hoje nós estamos aqui, eu, Juventino, da Escola de Produções, vocês aí, Balão Cultura, juntos. Nós fomos vítimas, eu não sei se a gente pode falar dessa forma, mas acredito que seja uma palavra mais fácil assim, para as pessoas entenderem, em relação a penalidades que a gente teve no Instagram. E a nossa penalidade foi bem severa, né? A minha foi como a de vocês, a gente perdeu a nossa conta, né? Então eu vou falar sobre o meu caso e depois vocês falam sobre o caso de vocês para todo mundo entender. Eu, há pouco mais de um ano atrás, foi em maio do ano passado, eu tive a minha conta do Instagram excluída. E eu tive ela excluída de uma forma muito repentina, de uma forma que eu não fui comunicado, de uma forma que eu não tive como correr atrás, de uma forma que eu não tive como fazer alguma movimentação que pudesse impedir que aquilo acontecesse. Simplesmente foi excluída e eu simplesmente tive que ir atrás de algumas informações de saber o porquê que isso tinha acontecido. Em janeiro do ano passado, eu fiz uma produção, uma festa com o tema de Lilica Ripilica, que é uma personagem licenciada da Marisol, que é uma empresa de vestuário daqui de Santa Catarina, de Blumenau. Fiz a festa em janeiro, então aqui a gente já começa a entender sobre períodos. As coisas não acontecem exatamente, fez e já teve a penalidade. Nem sempre é dessa forma, né? Eu acho que os períodos mudam muito, né? De caso em cada caso. No meu caso, eu fiz a festa em janeiro do ano passado e em maio do ano passado a minha conta foi excluída, né? E aí eu recebi 24 horas, na verdade, depois que a minha conta foi excluída, eu fui entrar no meu e-mail para ver se eu conseguia alguma informação, alguma coisa. E um dia antes da exclusão da minha conta, eu havia recebido um e-mail do Instagram me comunicando de que o escritório da Marisol, um escritório que gerencia, né, os direitos de imagem, né, a parte de licenciamento da Marisol, entrou em contato com o Instagram e exigiu, né, uma penalidade em cima desses direitos que eu estava infringindo, né, em cima dessa ilegalidade em que eu estava utilizando a imagem da personagem deles, né, que é a Lilica Ripilica. Então, eu havia recebido um e-mail do Instagram informando a exclusão dessas postagens. Eram 3 fotos, que traziam fotos, uma do cenário todo e uma de detalhes da decoração, a outra também. E tinha, por várias vezes, ali a imagem da personagem, tanto no bolo, quanto em display na frente da mesa aplicado, como nos personalizados, nos doces modelados. E por esse motivo,
a Marisol entrou em contato com o Instagram e solicitou a exclusão da minha conta. Eu não sei dizer, eu não tenho esse conhecimento, não tenho para falar para vocês se essa decisão da exclusão, se isso é solicitado da empresa, né, no caso da Marisol, ou se diante da situação, diante da gravidade da situação, o próprio Instagram toma as medidas que eles acreditam que sejam necessárias naquele momento. Então, eles excluíram a minha conta. Eu tentei correr atrás, eu mandei... o Instagram, ele não é uma rede social que a gente tem um contato direto com eles. Não existe um 0800, não existe um telefone, não existe algum outro meio de comunicação com eles que não seja por alguma mensagem que é feita diretamente dentro do aplicativo, né? Ou pelo Facebook, porque para quem não sabe, o Instagram é do Facebook, né? São do mesmo dono, são da mesma empresa. Então, eu enviei essa mensagem, a gente tem como reportar algum problema, algum tipo de problema, e isso geralmente não é respondido de imediato, geralmente leva um dia, geralmente no meu caso eles responderam em torno de umas 24 horas, mais ou menos, no máximo 48 horas, acredito que seja mais ou menos esse o prazo deles. E eles me informaram e não deram muitas explicações. Então, a comunicação que eu tive do Instagram comigo foi de uma forma extremamente breve. Sempre com poucas palavras e muito objetivas, dizendo que eu tinha violado, né, os termos de uso, que eu havia violado a lei de direitos autorais do Instagram e que, por esse motivo, a minha conta havia sido excluída. E aí eu tentei mais uma vez entrar em contato, mandar mais mensagem perguntando se havia alguma possibilidade, algum procedimento que eu poderia fazer para tentar recuperar minha conta. E me foi respondido praticamente a mesma mensagem anterior, que pela questão de que eu né, infringi esses direitos, a minha conta havia sido excluída. Então, não tentei outra vez, né? Eles foram muito redundantes, falaram que por esse motivo foi excluído e sim. Cheguei a ter contato com algumas pessoas que fazem recuperações de contas. São pessoas que trabalham no ramo de TI, que já fizeram recuperação de outras contas, de outras pessoas com outros casos, que não especificamente esse, mas em casos parecidos, e que tiveram, né, alguns casos que conseguiram reverter. Mas eu confesso para vocês assim, a Dulce, inclusive, estava aqui falando, comentando aqui nos comentários, que quando isso aconteceu, eu estava nas vésperas da Feira da Becasa, que era uma feira onde eu tinha palestra, onde eu tinha um workshop, onde eu tinha decoração e stand. Era uma semana extremamente importante para mim. E eu não podia perder 24 horas tentando recuperar minha conta. Eu era obrigado a já criar uma conta nova e começar a alimentar com o conteúdo que as pessoas estavam ali já prontas para receber aquele conteúdo da feira. Então, eu imediatamente, no outro dia, eu já criei uma conta e as pessoas começaram a fazer uma campanha. Isso foi muito legal, foi uma experiência muito, muito, muito querida mesmo, assim, que eu tive, de que foi realmente uma manifestação, assim, que o mercado de festas fez. Vários decoradores, vários profissionais se juntaram, se uniram e fizeram essa campanha, assim como eu acredito que fizeram também com vocês, nessa movimentação. E a gente conseguiu recuperar, né, uma parte ali dos seguidores, pelo menos aquele público mais ativo ali, né, que está diariamente acompanhando. E aí eu até entrei em contato com algumas pessoas que faziam essa recuperação. E isso não é gratuito, isso é pago. E eles não dão uma garantia de 100%, porque pode ser que você pague e você consiga, ou pode ser que você pague e pode ser que não consiga. Então, nesse meio tempo, entre fazer ou não, eu acabei continuando alimentando a minha página nova, continuei criando já laços com outras pessoas ali e acabei decidindo por não tentar mais retornar à minha página anterior. Hoje, um pouco mais de um ano depois, a gente já tem aí mais de 20 mil seguidores, a gente tem já acho que uns 22 mil seguidores quase, agora não me lembro certinho. E eu tinha quase 40 mil seguidores, né, com a página anterior. Então, a gente já conseguiu aí recuperar metade, lá, mais da metade já dos seguidores em um ano. Então, eu acho que isso é bem positivo também. Então, eu sei que Claro, nessa história toda, eu devo sim ter perdido uma parte de público, né? Mas eu sei também que o público que está comigo hoje é um público que também acompanha o meu trabalho, gosta do meu trabalho. Então, tá tudo certo, né? E essa foi a minha experiência, né? Então, vou deixar vocês falarem a experiência de vocês para depois a gente entrar realmente no caso, de o que se deve fazer, o que não deve. Bem, com a Balão Cultura foi muito parecido com o seu caso.
O Instagram recebeu uma denúncia do licenciador do PGMESC na Inglaterra, tá? Então, a denúncia partiu da Inglaterra. E a gente também tinha 3 publicações, né? Igualzinho você. Só que a gente publicou 3 fotos sequentes em 2018 e uma foto dessas 3 a gente repostou em 2019. E essas fotos tinha o rostinho do PGMesk, mas uma releitura do personagem que o cliente fez em papelaria e pediu para colar no balão. Então, o produto era do cliente, não era nem da Balão Cultura. A gente só colou, né? Então, não tinha... Efetivamente, a gente não comercializava aquele produto. A gente comercializava o balão gigante com gás hélio. E a gente repostou aquela imagem. A gente recebeu um e-mail informando que a imagem de 2019 havia sido pontuada que se tratava de um direito autoral. A gente excluiu a de 2019 e correu todo o Instagram até o comecinho de 2018. Mas como o Instagram é muito pontual, é muito presente, né? É o de hoje, né? O que você fez hoje, não o que fez no passado, a gente não correu até o começo do Instagram. E havia uma das fotos em 2018 que tinha sido postada. E assim, exatamente assim. São 3 fotos, uma sequência de 3 fotos. E essa sequência de 3 fotos, cada uma tinha o rostinho de um personagem, porque ela fez o rostinho de cada um dos personagens. E a gente postou um trio. E aí, o Instagram excluiu por conta do direito autoral do PGMesk, de um produto que a gente não vende. A gente vendia o balão e achou bonito a referência que o cliente criou. O Instagram, ele entende que é uma ação grave, né? Como você tem 3 postagens, então aquilo acaba sendo agravante para ele. É como se cometesse o erro 3 vezes, né? Isso. Cometer uma vez, a gente já está propício a alguma penalidade. Então, 3 Correto. vezes é como se fosse realmente quase que um absurdo, né? Isso. Não importa se é na sequência. Para ele, 3. Se fosse uma vez por ano, seria da mesma forma. O peso é maior. Né? Daria reincidência, né? É o que eles entendem como uma reincidência. Né? Sim. Então, tudo que a gente aprende de marketing digital, de quais são as estratégias para usar no Instagram, a gente aplica. E aí, acontece uma situação como essa. Inicialmente, a gente fez como você, entrou no Instagram, em contato com o Instagram, e no Instagram ele tem a política bem clara. Quando quando o produto foi hackeado, né? Porque tem muita gente que a ocorrência é hackeamento. O cara vai lá, um hacker entra e toma a tua conta. Porque você a conta foi hackeada, no caso. Isso. Você entrou num link. Esse, rapidamente, você consegue retornar. Principalmente essas empresas que fazem esse tipo de serviço conseguem retornar, porque ele consegue comprovar. Basta você ter o e-mail que você criou a conta ativo. É só isso. E lá tem o processo. No nosso caso, que se trata de um direito autoral, você com Lilica Repelica e a gente com PGMesk, o acordo tem que ser diretamente com quem fez a denúncia. Então, diretamente. Então, o Instagram te dá esse comunicado. Nós fizemos isso. A gente entrou em contato na Inglaterra, eles não retornaram, e a gente entrou em contato com a empresa do PGMesk no Brasil, e eles sim deram retorno. Todo esse processo é muito lento. O PGMesk do Brasil informou... Isso tudo através de mensagens, através de como? Mensagem. Não foi nem por meio de ligação, alguma coisa, nada disso. Não, porque não tem nenhuma central em nenhum desses lugares que te atendem. Tá? E o da Inglaterra, você vai falar em que área? Né? Não tem telefone, não tem nada. Só os e-mails que eles indicam. O PGMesk no Brasil, né, que cuida da página do Facebook e do Instagram no Brasil, retornou falando que conseguiu falar na Inglaterra e que nossa conta iria retornar. Mas já se passou 1 mês e meio, né? Não, mais ou menos 1 mês. Aí, logo em seguida, eles falaram isso e cortaram a relação. Não deram mais nenhum retorno. Não deram mais nenhum retorno. A gente escreve para eles,
e não ter mais nenhum retorno. Então a gente acredita que não vai acontecer, né, Entendi. esse retorno da conta. Sim. Mas é muito parecido, né, o que aconteceu com você, né, e com a gente. E é interessante porque nesse processo, porque aí a gente fez o vídeo, né, que teve a repercussão toda, e aí muitas empresas entraram em contato conosco falando da mesma situação, que não só empresas do segmento de festa, mas outras empresas relacionadas àquela festa que foi feita, entrou em contato com o Instagram e excluiu a conta. Então, assim, é mais comum do que a gente imagina. É porque as pessoas, às vezes, não colocam a situação. Vai lá, cria uma nova conta e começa a trabalhar. Né? Como a gente fez o vídeo, aí a gente começou a receber, né, direct, WhatsApp das pessoas informando que também perderam a conta devido a alguma denúncia. Sim, sim. Comigo aconteceu também bastante isso. Depois que aconteceu o caso comigo, várias pessoas também me relataram, né, por direct no Instagram, por mensagem no WhatsApp, enfim, também que tiveram essas penalidades, né? E a gente já escutava falar. Eu, antes de acontecer comigo, eu já escutava falar de alguns casos com outras pessoas e aí chega naquela situação de que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Então, é o que eu vejo e é um dos pontos assim que me preocupam muito e inclusive que me motivam em fazer uma live como essa, né? De que as pessoas que fazem isso constantemente, elas fazem, mas pensando, fulano perdeu a conta, mas continua fazendo, né? E pode ser que em algum momento aconteça com elas também, né? Isso é real, isso não é só um comentário, não é só um boato, é um fato, né? De verdade. Então, assim, eu sei, por exemplo, só citando alguns aqui, eu sei de pessoas que fizeram festas de LOL, que foram penalizadas, Turma da Mônica, né, que quem tem os direitos autorais é o Maurício de Souza, Chanel, eu já vi 2 casos, sabe? Deixa eu ver se tem mais algum que eu me lembro, eu acho que são esses, a princípio, assim, que eu me lembro. Então, assim, eu acho que deu para todo mundo entender também o que aconteceu com vocês, né, fizeram a postagem ali da imagem dos PJ Masks, né, dos 3 personagens, e vocês acabaram tendo a conta excluída também. E isso foi solicitado, no caso, essa denúncia foi feita por um escritório que gerencia os direitos autorais do PJ Masks na Inglaterra. Correto. Né? Então, assim, por exemplo, o meu caso, a gente ainda estava falando de um personagem brasileiro. Então, assim, eu acho que é interessante a gente falar sobre isso para que as pessoas entendam a dimensão disso, de que não é só a nível nacional. Por exemplo, quando a gente fala de Turma da Mônica, a gente fala num registro brasileiro, de um personagem brasileiro, então a gente fala isso dentro dos direitos autorais do Brasil, né? Agora, no caso de vocês, e a gente vai falar que também, eu não sei, se a gente conseguir um tempo, até vou falar que eu também preparei algumas coisinhas, eu sei que vocês também prepararam. Se vocês toparem, se a gente ter que encerrar no horário de 1 hora, se a gente pode depois voltar para a gente continuar esclarecendo mais algumas coisas. Que eu nem estou acompanhando que horas são agora, deixa eu ver. Já passou meia hora, meu Deus, já passou metade do nosso tempo. Então, assim, eu trouxe um caso para a gente falar de uma forma mais clara, para que as pessoas possam entender, sobre o Mickey, né? Que, inclusive, eu consegui encontrar artigos também mais facilmente, falando mais abertamente sobre a questão de direitos de imagem do Mickey, né? Então, para que a gente possa entender, de fato, como que funciona essa questão de a gente utilizar a imagem do personagem ou não. Então, desde já... antes eu quero deixar, vocês podem finalizar essa questão aí de vocês aí da conta, depois a gente entra aí no restante. Você estava falando de marcas atuantes, né? A gente fez um estudo aqui para saber quais são as marcas mais atuantes e esse é um questionamento que a gente vê constantemente, tanto no material que a gente fez de direitos autorais, nas perguntas, nos directs, quais são as marcas mais atuantes. Então, assim, em personagens, a gente começa com Turma da Mônica, Maurício de Souza tem um departamento que cuida especificamente disso. Patati Patatá, né? A gente sabe que ele não está no auge, mas ele continua trabalhando fortemente com isso. A Disney, por mais que todo mundo ache que elas são muito atuantes na exclusão,
eles são muito polidos. Eles primeiro pedem para excluir a imagem, finaliza algumas vezes a exclusão. E só em situações muito críticas, aí eles entram com processo ou pedem para excluir a conta, tá? Então, agora, em marketplace, aí ele pede para excluir os produtos que estão sendo comercializados, porque está correndo, né? Está pirateando o produto, né? Ainda nos personagens, além da Disney, a Marvel, que também pertence à Disney, a LOL, o Pigmask, os mais atuantes no Brasil hoje estão sendo LOL e Pigmask. Fora do Brasil, Mario Bros, mas no Brasil ainda temos aí marcas mais reincidentes, que é do Nickelodeon. Tudo que está no Nickelodeon está tendo muita atuação. Então, Peppa Pig, Galinha Pintadinha, Mundo Bita. Então, todos esses são os mais atuantes em personagens. Personalidade. A personalidade mais atuante é o Luca Neto. Lucas Neto é o mais atuante. Já teve caso de exclusão também. E marcas: Louis Vuitton, Chanel, Vitor Hugo e Coca-Cola. Música: todas as músicas que pertencem à Sony. Então, só para vocês terem ideia, esses são os mais atuantes em exclusões em marketplaces e redes sociais. Inclusive, pegando esse gancho, falando sobre a música, a gente tem aqui no Instagram uma ferramenta nos stories onde a gente pode postar junto ali com a imagem que a gente está, né, querendo apresentar, publicar, colocar uma música de fundo, né? Eu não tinha até então essa possibilidade ali de utilizar essa música, não aparecia para mim, então eu consegui há poucas semanas atrás, ativando o perfil como criador de conteúdo, né? Eu editei lá nas configurações do meu perfil, eu fui lá e modifiquei o meu perfil como criador de conteúdo, e aí eu aguardei, eu acho que uns 2 dias, mais ou menos 2, 3 dias, e apareceu para mim essa função da música. Como que eu colocava música antes disso? Eu abria o meu Apple Music do meu celular e executava a música e ela pegava de fundo, né? E fiz isso, inclusive, há poucas semanas atrás, acho que há umas 3 semanas atrás, uma festa do Mickey e da Minnie que eu fiz. Filmei a festa, fiz os stories mostrando e a música do Mickey e da Minnie de fundo, porém sem ser pela função do próprio Instagram, e sim pegando do fundo do que estava sendo executado no meu celular. Tá bom. Poucos minutos depois, eu recebi no meu e-mail um e-mail do Instagram me sinalizando que aqueles stories estavam sendo excluídos porque eu estava utilizando aquela música, e ele fala ali no e-mail escrito o nome do artista, dizia Mickey Mouse, o nome da música, tudo certinho, e dizia que aquela música pertencia, não lembro se a Warner, a Sony, alguma coisa do tipo, mas que pertencia a uma empresa que é detentora desses direitos, e que por esse motivo os stories estavam sendo excluídos. Então, para a gente entender de que isso respinga em várias coisas. A gente está falando aqui especificamente em festa, mas quando a gente fala em direito autoral, a gente fala de milhares de coisas. A gente fala de obras, de quadros, de livros, de personagem, de uma estampa, de várias coisas. Tem uma lista imensa de coisas. Vai ser praticamente impossível de a gente conseguir relatar tudo aqui, né? Hoje, passar uma listagem de tudo que inclui em direito autoral. Mas, enfim, muitas coisas assim que tem um autor, alguém que cria, ele é o detentor dos direitos de uso daquilo que ele criou, né? Inclusive aqui no Brasil, né, a gente tem uma lei, deixa eu só pegar aqui agora minhas anotações aqui para a gente já falando especificamente que depois, eu acho que com essas informações aqui, quem quiser depois se aprofundar, pode anotar essas informações que a gente está passando e depois ir em busca. Deixa eu só abrir aqui para falar sobre a lei, acho que tem um número aqui. Vocês têm aí anotado o número da lei brasileira? De 98, de 1998, só não lembro o número da lei. É a 9610 e ela trata exclusivamente de direitos autorais no âmbito brasileiro, tá? Isso, a nível nacional, isso mesmo. Então, algumas das coisas, até para vocês também entenderem o que eu penso em falar aqui um pouquinho, em relação aqui no Brasil, por exemplo, a lei de direitos autorais, ela diz que uma obra que é criada por determinado autor,
ele tem a propriedade, ele tem o direito sobre aquilo durante toda a sua vida, né? Durante todo o seu período vitalício, e após o seu falecimento, após a sua morte, essa obra, esse material, enfim, ele fica ainda restrito, né? Ele fica com os direitos autorais fechados por mais 70 anos, né? Me corrijam se eu estiver errado. Aqui, essa é a lei do Brasil, né? Então, uma obra que no Brasil, por exemplo, em alguns artigos falam sobre as obras de Machado de Assis, enfim, sobre qualquer coisa que seja criada por algum autor brasileiro, esse autor ele vai ter esse direito durante o seu período de vida e depois que ele morre por mais 70 anos. Depois desses 70 anos, esta obra, esse personagem, enfim, este material cai em domínio público. E o domínio público nada mais é do que a possibilidade de que qualquer pessoa, a nível nacional, a nível brasileiro, que possa fazer uso dessa imagem sem que precise de alguma autorização específica para poder utilizar a imagem do personagem ou da obra, enfim. Está corretíssimo. Ele até adianta que a lei são 70 anos após o falecimento, mas ela só entra em vigor no 1º de janeiro do ano subsequente. A obra, ela não fica só no Brasil, ela pode ser usada mundialmente. Por exemplo, se eu pegar as obras de Monteiro Lobato, que o ano passado entraram em direito, foram livres para o direito autoral. No domínio público, né, para o domínio público, eu poderia transcrever ele todo em outros idiomas e comercializar ou fazer um livro-book, né, um audiobook, né, alguma coisa assim do gênero. Então, está corretíssimo toda essa sua explanação. E é isso mesmo. Então, então, essa lei, ela muda de país para país. Por exemplo, depois eu quero trazer aqui, se a gente conseguir tempo, que eu acho que vai ser muito bacana para as pessoas que estão aqui acompanhando, a gente vai falar sobre o direito de imagem do Mickey, né? Que eu acho que hoje o personagem mais conhecido do mundo, então eu acho que é um assunto legal para a gente falar aqui. Nos Estados Unidos, quando o Mickey foi criado, né? Quando ele foi registrado por Walt Disney na sua primeira versão, e isso também eu acho que é uma coisa importante de a gente falar aqui, sobre as versões também que vão sendo disponibilizadas, que caem em domínio público, não é o personagem em si, é a versão do personagem, né? A primeira versão que foi sendo liberada. Então, por exemplo, a primeira versão do Mickey, deixa eu só olhar aqui, eu não lembro agora da data certinho, mas está aqui comigo. Mas eu vou puxar aqui a imagem. Enquanto eu procuro aqui, eu vou colocar a imagem para mostrar para as pessoas. A primeira versão que a gente teve do Mickey, que foi registrado por Walt Disney nos Estados Unidos, foi essa versão. Deixa eu só voltar aqui. Aqui. Essa versão do Mickey, que foi a primeira versão que as pessoas conheceram, ela vai cair em domínio público em 2024. Mas ela, teoricamente, se a gente fosse, né, analisar, né, há anos atrás, voltando na história, quando essa versão do Mickey foi registrada, né, quando foi criada, a lei americana de direitos autorais guardava esse direito durante 56 anos, acho que era isso, 56 anos. E o que acontecia? Então, os anos foram se passando e a Disney foi se preocupando, né, em que em algum momento, em que depois que passasse esses anos, esse direito de imagem do Mickey cairia em domínio público. Então, nos artigos que eu li, a própria Disney começou a se envolver politicamente, né, nos Estados Unidos, começou a realmente ir em busca de entrar com recursos para alterar a lei de direitos autorais vigente nos Estados Unidos. Então, percebam o impacto que isso causa, né, para uma empresa, né? Depois de 56 anos que o Mickey tinha sido criado, a Disney já estava muito mais popularizada, a Disney já era algo de muito valor, né, a nível mundial. E a Disney queria impedir, de qualquer forma, que isso caísse em domínio público. E aí, o que aconteceu? Conseguiram, né, quando estava para se finalizar esse período, a Disney conseguiu alterar, junto ao governo dos Estados Unidos, a lei de direitos autorais e alterou isso para 75 anos.
Então, conseguiram prorrogar, né, essa imagem do Mickey que entrasse em domínio público e, mais uma vez, já começaram a se movimentar, porque eles sabiam que quando chegasse aos 75 anos, essa imagem entraria em domínio público. E aí eu não cheguei a ir a fundo, né, eu confesso para vocês, mas eu sei que eles conseguiram, por mais uma vez, intervir nessa decisão e conseguiram prorrogar isso para 95 anos. Né? Essa versão do 95, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Ó, e o interessante é que a Disney é tão forte na movimentação política que ela conseguiu uma lei que foi assinada por Bill Clinton que todos os personagens criados antes de 1978 passariam a ser 95 anos. É onde cai o Mickey e um monte de outras empresas acabaram sendo beneficiadas com isso. Mas Sim. todos os personagens criados pós 78 cai a mesma regra para 70 anos. Então, antes de 78, sim, 95, entra o Mickey nessa versão. Tá vendo que essa versão que você tá com a fotinho aí, não tem a luva. É essa versão que vai para domínio público. Né? Sim, que no caso entra a princípio, né, até o presente momento, em 2024. Então, daqui 4 anos, nós poderemos ter um domínio público dessa versão do Mickey. Então, isso quer dizer que não é o Mickey que a gente conhece. Não é o Mickey com a bermudinha vermelha, com um manchadinho ali com os redondinhos amarelos. Não é essa versão do Mickey que possivelmente entrará em domínio público. Essa versão... Pode falar. Mas olha só, imagina, não é essa versão. Mas você pode pegar esse Mickey, que na verdade ele tem um outro nome, né? Steamboat Willie. E colocar, você pode deixar ele mais magrinho, você pode trocar a roupa dele, você pode colocar ele num outro contexto. Entendeu? Sim. Então, assim. E que não tenha, e que não faça, e não é uma alteração que deixe ele parecido com as outras versões que sucederam essa. Corretamente. É isso mesmo. O mais importante que todo mundo tem que entender com relação ao domínio público é que o que entra em domínio público é a história, no caso, o Mickey, como ele foi criado lá em 1928, que é esse modelinho que está na tela. Sim. Todas as outras versões que foram criadas, eles não entram em domínio público. É uma nova criação. E para deixar isso bem claro, a gente pode falar da história da Cinderela. A Cinderela, sim, o sapatinho dela era de prata. A versão que está em domínio público, o sapatinho era de prata. A fadinha, ela não tinha uma roupa azul, né? Agora, a Cinderela com o shape que foi criado pela Disney, essa não pode ser criada, mas você pode fazer. Não pode ser utilizada, mas você pode criar uma festa com o nome de Cinderela, olhando a história original que entrou em domínio público. Sim. E fazer com aquele personagem lá como ele era desenhado. Pode fazer uma releitura, né? Ou fazer uma releitura, ou colocar outros elementos, ou agregar outros personagens, né? O que você não pode pegar a Cinderela do Walt Disney, mas a Cinderela da história original pode. O que é isso? A Disney fez isso. Ela pegou vários personagens personagens e histórias que estão em domínio público, como Branca de Neve, Pinóquio, Cinderela, Aladim, e repaginou. Então, o que a gente sugere para quem fica muito preocupado que não pode mais pegar produto que tem licença? É verificar se aquela licença é originada de uma história de domínio público e você criar a sua versão para aquela história. A gente viu nas perguntas aí, né? Falar, mas como que nós vamos fazer? Porque a maioria da grande maioria das festas são de personagens, né? O que a gente tem que tentar fazer é essa releitura, né? Então, assim, quando uma mãe, né, um pai pede uma festa do Mickey, um exemplo, né? O que daria para fazer, né? Eu não posso usar o Mickey, né, nessa festa, porque eu tenho que ter a licença, né? Mas eu posso usar as cores, eu posso usar produtos ou detalhes que vão remeter a essa questão do Mickey.
né? Uhum. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Eu sei que o mercado de festa ele é gigante e ele atinge, às vezes, camadas que as pessoas não estão envolvidas nessa questão de licença. Né? Igual uma mãe, ela nem vai imaginar que... Ela fala assim, ó, minha filha gosta da LOL, né? Mas ela não imagina que tem que ter a licença da LOL para poder fazer aquela festa. Né? Que ela tem que ter todos os produtos licenciados. Então, é esse cuidado que nós temos que ter. A gente não pode usar o nome LOL, mas a gente pode usar as cores, a gente pode usar uma bolsa, às vezes uma cadeira, às vezes uma cortina que traga, né, essa ideia da LOL. Né? É isso que é importante, né? A gente ter essa Trazer, no consciência. caso, alguns elementos que remetam àquele tema, para que a pessoa que olha aquela decoração, aquele trabalho, entenda que remete àquele personagem. É isso? Sim. E importante é você enxergar se o elemento que você está usando não é um elemento que está por exemplo, a luva do Mickey, nessa versão que você acabou de colocar de 1930. O Mickey já usa luva. Se eu colocar numa festa uma luva, fazer toda a decoração com a luva do Mickey, eu já estou remetendo ao personagem. Então, como que você olha para a história do Mickey e cria um contexto para que a criança se sinta dentro daquele universo? Mas que, ao mesmo tempo, não dê impacto na licença, né? Nessa questão da licença, você infringindo, né? Essa licença da empresa. Né? Esse equilíbrio. E como que funciona, como que é o entendimento de vocês em relação ao seguinte? Aqui, inclusive, é uma pergunta aqui, ó, da Happy Box Festa. Vocês que trabalham com balões, a gente tem, por exemplo, a Anagram, que é uma empresa, né, que fabrica balões e que tem alguns direitos, né, de utilizar a imagem de alguns personagens. Se uma mãe ou vocês, enfim, utilizarem esses balões que a empresa que produz, né, que comercializa esses produtos, eles têm esse direito de imagem do personagem. Existe algum problema em utilizar isso ou não? O que acontece é assim, por exemplo, no nosso caso, nós temos balões licenciados. Né? Então, eu posso... compro o balão da empresa, né, do fabricante que tem a licença, igual, por exemplo, a Qualatex, que tem o balão de látex da orelha do Mickey. É um balão licenciado, eles pagam a licença. Eu posso utilizar esse balão. Né? O que nós fazemos quando a gente posta essa imagem, a gente escreve que o balão é um balão de látex da Qualatex, que ela tem a licença da Disney para esse produto. Né? Então, assim, o que a gente faz? A gente reforça que nós estamos utilizando um produto licenciado e que tem registro no Brasil. Certo. Então, isso é uma recomendação para todo mundo. Então, a Happy Box acabou de perguntar, né? Se os bonecos oficiais podem ser usados. Sim, podem. Podem ser usados. E como que você justifica isso? Então, você tem que tomar 2 cuidados. O primeiro cuidado é você guardar as notas relacionadas à sua compra, que demonstram que você comprou um produto original. A segunda informação é você marcar e falar, ó, licença de fulano de tal, né? Então, a gente tem aqui uma série, tem uma série de empresas que têm produtos que são licenciados. Então, sim, por exemplo, para a gente dar alguns exemplos aqui. A Regina Festas, que tem uma linha de festa também, né? Tanto com balão, quanto com pratinho, com copinho, com toda essa parte, né, para festa. Então, a partir do momento que a pessoa, o decorador ou a mãe, compra esses produtos e utiliza na festa, não existe, então, até então, né, dentro do nosso conhecimento, algum tipo de problema em ela utilizar a imagem dos personagens provindo desses produtos, né? Correto, isso mesmo. Correto. Então, assim, só para... porque tem muitas pessoas que não são de balões na audiência e que têm interesse de saber. Então, Regina Festas e Fast Color, ele tem toda uma linha, desde balões até produtos personalizados para festa. Aí, na área de balões, a gente tem cromos, tem Qualatex, tem a Regina Festa com a linha da
Anagram, né? Agora, quem trabalha com tecido? A gente tem o Fernando Maluli, que trabalha com tecidos, né? Então, ele tem algumas licenças. A Perilampo, agora, também está trabalhando com alguns tecidos, né? Uhum. Escultura de papel. Que fazem, inclusive, em parceria com a nuvem sublimação. Acho que é isso, né? Correto. Uhum. E isso também é uma forma, puxando esse gancho de você falando da nuvem de sublimação, é uma forma da gente começar a enxergar o mercado de modo diferente. Então, até então produzíamos, mas o nosso projeto não pode ser produzido por alguém que já é licenciado, como uma Perilampo ou uma Adriana Farali, ou o fundo que precisa de um tecido especial não pode ser produzido o tecido pelo Fernando Maluli? Ou eu preciso fazer uma escultura, eu não posso, de repente, falar com a Karen Arruda se não há a possibilidade de fazer uma tiragem com aquele produto, entendeu? Então, essa é uma forma diferente da gente tentar se resguardar usando a licença, mas com projetos da nossa criação. Né? Então, por exemplo, então assim, ó, até para a gente citar aqui alguns profissionais, existe uma forma legal de se conseguir essa licença, de utilizar de forma legal os personagens? Existe. Porém, hoje ainda não é algo extremamente esclarecido e acessível à informação a todos, né? Isso. Por exemplo, e não é uma licença que é algo fácil e barato de se conseguir, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem... Só um pouquinho, deixa eu entrar aqui. A gente tem a André Guimarães, que é uma decoradora de festas de São Paulo. E a André Guimarães, até onde eu sei, agora tem a Perilampo, né, também, que tem esses direitos. Mas ela tem, sim, os direitos de utilizar as imagens dos personagens da Disney nas produções dela, de forma legal. Né? Só que isso, eu não sei de que forma que é feita essa negociação, não sei como que é feito o recolhimento, não sei em relação a valores. A mesma coisa, a Adriana Farali é uma profissional que trabalha com lembranças especiais para festas e ela também, ela é detentora de direitos de reprodução dos personagens da Disney. Então, a Adri Farali, ela pode sim reproduzir uma caixa, uma lembrança com a imagem do Mickey ou da Cinderela, de alguns personagens, inclusive eu acho que tem alguns específicos, eu não sei se é uma licença total ou se é uma licença parcial, mas existem sim profissionais brasileiros que têm essa licença legal, né, para utilizar, para reproduzir materiais dos personagens da Disney. Só uma errata, Scott. A gente tinha a informação que a Andréia Guimarães era autorizada da Disney, mas infelizmente ela não é. Hoje os autorizados da Disney, do nosso mercado mais próximo, é a Perilampo, a Adriana Farali, e aí a gente tem os maiores, né? Que é a Fast Color, a Cromos, a Regina Festas, mas decorador no Brasil... Que são, no caso, indústrias, né? Decorador no Brasil não tem ninguém. Não tem ninguém. Profissional, a gente tem aí a Karen Arruda, que ela é uma profissional da Walt Disney. Ela começou como licenciada e hoje ela é uma das poucas profissionais e a única brasileira que expõe as suas obras nos parques da Disney. Olha que interessante. Sim, bacana, muito boa informação. Então, aqui, para finalizar essa questão aqui do Mickey, aqui só para mostrar para vocês, então, essa versão que a gente está mostrando aqui, que é o Steamboat Wild, ela possivelmente cairá em domínio público em 2024. Agora eu vou mostrar aqui outras aqui só para as pessoas irem entendendo. Depois a gente teve essa versão aqui, que foi a The Opera House, que foi publicada no ano de 1929 e que entraria em domínio público em 2025. Depois a gente tem essa aqui, deixa eu ver, que foi a primeira versão colorida, a primeira versão em cor do Mickey, só que ficou bem na minha frente aqui, ó, bem atrás de mim, mas já a versão colorida aqui. Essa versão que é o Mickey's Garden, né? Ela é uma versão mais parecida. Ela entraria, né, teoricamente, né, até o presente momento, em domínio público em 2031. E a versão mais parecida que a gente tem hoje, olha, gente, ficou bem atrás de mim.
Mas, enfim, a versão mais próxima com que a gente conhece hoje, que é o Mickey Surprise Party, ela entra, teoricamente, em domínio público somente em 2035. Então, antes disso, né, só realmente conseguindo alguma autorização ou alguma licença para utilizar a imagem. Então, eu já quero aproveitar aqui para falar que, antes disso, que fora isso, se não caiu em domínio público e se você não tem uma autorização ou uma licença legal para utilizar a imagem desse personagem, sim, é ilegal a forma de reprodução desse personagem, né, desse tema. Isso seja qualquer um deles, né? Seja Mickey, seja Batman, seja qualquer personagem que for, se você não tem uma licença, a gente faz, infelizmente, a reprodução de forma ilegal. E isso a gente infringe a lei de direitos autorais. E aí, enquanto vocês vão pegando algum outro gancho, até que eu consiga abrir aqui a informação, eu peguei, inclusive, a questão de... Não, acho que eu não passei aqui para o meu caderno aqui. As penalidades que existem, por exemplo, em âmbito nacional, em âmbito brasileiro. Né? Para quem comete esse crime, né, de utilizar a imagem de um personagem licenciado, de infringir as leis de direitos autorais, existe sim uma penalidade, que é a detenção, que varia o período. Eu cheguei a ver alguns ali que variam de 4 meses a 2 anos, se eu não me engano, ou multa, né, ou você paga uma fiança para ser liberado. E agora deixa eu dar... e em casos mais severos, realmente são mais tempo. Agora eu não me recordo agora, mas eu deixo aqui aberto para as pessoas que tiverem intenção em se aprofundar mais nesse assunto, que busquem essa informação, porque realmente a gente precisa entender que não é correto. Até um outro assunto que eu já queria puxar aqui, em relação ao ECAD. Nós temos no Brasil já, de uma forma regularizada, a questão para produtos de áudios, né, de músicas, né, falando mais abertamente. Então, para cantores, para gravadoras, essas coisas, a gente tem, através do ECAD, uma forma legal, né, de que seja recolhido os tributos, de que seja recolhido, né, o imposto, digamos assim, para que as pessoas entendam, para que se possa reproduzir as músicas de um artista em algum evento. Por exemplo, isso se respinga muito para donos de casas de festa, de buffets, que executam, né, músicas diversas no ambiente. Então, precisa sim regulamentar isso junto à prefeitura, junto ao ICAD, para que se recolha esses impostos aqui, para que você não seja penalizado em algum momento por estar executando essas obras, né? Que assim como um personagem, a música também é detentora de direitos autorais. É isso mesmo, Scott. Olha, eu tô acompanhando as perguntas aqui, igual o pessoal está perguntando sobre a silhuete. Eu posso fazer na silhuete a orelha do Mickey, eu posso fazer o biscuit na orelha do Mickey. Poder, você pode. Só que o que vai acontecer? Você pode ser penalizado, né? Porque o que acontece? Sim. Se você comercializar o produto, né, que seja um papel, que seja um doce, um bolo, qualquer coisa que não tenha licença, você está fora da regra, né? Você está fora ali da licença do fabricante, né? O que tem que ficar claro, né? Eu sei que esse assunto é um assunto que, apesar de a gente sempre ouvir falar sobre pirataria, mas a gente sempre relaciona o quê? Aos CDs, né? Antigamente, né? Todo mundo falava, o CD pirata, né? E alguns produtos de maquiagem, na parte estética, mas do nosso mundo, né? Do nosso mercado, parece que é algo novo, mas não é novo, né? Por não ter essa questão da cobrança da lei, se torna algo que parece que não funciona, mas as pessoas têm que ficar claras que, assim, em qualquer momento o seu Instagram pode ser excluído, seu Facebook pode ser excluído, você pode receber uma penalidade. Depois que aconteceu isso conosco, eu comecei a estudar o Google, e aí essas feiras que tem de artesanato, falou que chega às vezes a licença, a marca, e recolhe tudo. Então, assim, a pessoa ela tem 50 canecas, canecas que teriam que ter a licença e não tem. Eles recolhem tudo. E se não deixa recolher, a pessoa vai presa.
Então, assim, Sim, é muito mais exatamente. grave, né? Você imagina assim, Scott, você está Ô, pronto para Fábio, deixa entregar eu uma só te festa. interromper Claro. rapidamente aqui. A nossa live vai ser derrubada em 20 segundos. Então, assim, só para as pessoas que estão acompanhando aqui, a gente vai encerrar aqui essa live, ela vai terminar em 15 segundos e aí a gente vai retornar. Eu chamo vocês e a gente continua falando sobre o assunto, tá certo? Tá ótimo, a gente aguarda. Então, ó, 5, 4, 3, 2, até já. 1,